Meus irmãos, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu amigo, depois você olha, se esse monte de gente falou de mim, era amigo seu mesmo, eles estavam querendo ter algum problema com você. Mas feliz em estar aqui nessa noite. Guilherme tem sido um amigo querido, né? Nos conhecemos realmente nesse programa de mentoria, que ele fez parte da Life Shape Brasil, e sempre tem alguns alunos que passam pela Life Shape que se destacam, né? E Guilherme, da turma dele, realmente foi um dos alunos que se destacou. Eu sei que a igreja o mandou, o encaminhou, né? E eu tenho falado que é sempre muito bom quando nós vemos uma igreja que investe nos seus pastores. Uma igreja que entende que um pastor que está bem, né? Um pastor que está bem cuidado, um pastor que está se alimentando, né? Ele consegue alimentar bem também as suas ovelhas, né? E os irmãos são de parabéns. Hoje nós temos como ordem dos pastores, né? Israel e eu servimos juntos, mas é porque eu entrei muito novo, ele já estava saindo, né? Não tem nada a ver não, porque ele tem um pouquinho mais de anos do que eu, né? Mas a gente tem hoje 16 mil pastores filiados à nossa ordem dos pastores batistas. E eu falo que é uma alegria muito grande quando a gente olha e fala assim, são 16 mil pastores. Mas nós só temos 153 pastores com menos de 30 anos de idade. Nós só temos 966 pastores com menos de 40 anos de idade, para um universo de 11 mil templos. Então é uma preocupação, Está vendo, o pastor ali é presbiteriano, estava no Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana lá em Cuiabá, no final da palavra lá, e a gente detectou que a presbiteriana também enfrenta as mesmas crises e as mesmas dificuldades. Então fala assim, para uma igreja, os meninos chegaram lá, né? A gente fala os meninos porque o Guilherme estava entre aquele grupo ali dos menos de 30 anos, né? Eu falo para o pessoal lá, falo, gente, é só vocês não pecarem. Fique tranquilo que vai ter igreja para todo mundo, né? E a grande verdade é que isso já acontece. Hoje, eu estou indo agora no Amapá. No Amapá nós temos 36 igrejas batistas e nós só temos 11 pastores. Aqueles pastores estamos a revezar ali nas 36 igrejas. E aí eu poderia pegar alguns outros pontos aqui do nosso país e falar a crise que nós estamos tendo. Então, quando nós vemos homens de Deus, como o pastor Guilherme, que tem amado o Senhor Jesus, e a gente teve alguns momentos de conversa, é muito bom assim, o carinho que ele fala da igreja, o carinho que ele fala dos irmãos, é o que alegra o nosso coração. Porque a gente eu vou em muitos lugares, e a gente chega nos lugares assim, quando a pessoa pega a gente no aeroporto, no lugar que a gente chega, eles dizem para a gente assim, porque essa igreja aqui é muito difícil, porque o povo aqui é assim, não sei porque que eu estou aqui, começa a falar mal da igreja para a gente. Aí sempre eu fico com aquele negócio no meu coração, falo, gente, essa igreja é tão ruim, por que ele me trouxe aqui? Né? O que a pessoa tinha contra mim? Eu estava tão bem lá onde eu estou, né? E quando a gente encontra um pastor que olha para a igreja, o olho brilha, ele fala de sonhos, ele consegue falar de futuro, isso alegra o nosso coração, e é muito bom ver isso no pastor Guilherme, aquilo que Deus tem colocado no coração dele, outros irmãos que oficializaram agora ele como pastor titular da igreja, isso é o que alegra o nosso coração, de ver que aquilo que Deus tem colocado no coração dele tem se realizado, chegar aqui, encontrar uma igreja alegre, uma igreja vibrante, uma igreja que pode sonhar, que pode se expandir, isso é algo que alegra o nosso coração, que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, seu ministério aqui nesse lugar, e a nossa oração, e o que depender de nós, a gente quer estar sempre perto de você, você é alguém que realmente tem ganhado o nosso coração, não só pelo seu compromisso e amor por Cristo Jesus, mas que é muito bom, realmente estar perto de você. E hoje eu estou acompanhado, a gente pela manhã estava aqui com os fundadores da Life Shape Brasil, o pastor John Intrude, lá na Igreja Memorial de São Paulo, e parte do nosso escritório da Life Shape hoje acompanha, não é sempre que a gente está junto assim, né, mas parte está aqui o Davi, né, que é quem coordena a nossa área de comunicação do escritório, e lá atrás está a Isabela. Pode ficar em pé que eu vou fazer igual o irmão fez aqui, para fazer o pessoal passar vergonha. Minha esposa não está aqui para fazer isso. E a Camila, cadê a Camila? Está ali a Camila. Camila é da Assembleia de Deus, Isabela e Davi são batistas. Então ela é prima nossa, igual o irmão aqui. Brincadeira, esse dia eu fui brincar com um presbiteriano, chamar ele de prima, ele falou, não sabia que você era sobrinho de Deus. Aí eu parei com a brincadeira, porque não dava. Ele foi mais rápido do que eu. Mas até para batizar eles são mais rápidos, né? Abre sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Quero ler com os irmãos texto que se encontra em 2 Reis, um texto muito conhecido de todos nós. Certamente você que nasceu na igreja, que passou pelo ministério infantil, já ouviu a história da viúva
e do profeta que multiplicou o azeite da viúva. Você certamente já fez um desenho dessa história. O pessoal que ainda tinha na época do flanelógrafo, né? A gente tinha aquelas imagens ali, então a gente lembra disso tudo. E a palavra de Deus assim nos diz: certo dia, a viúva de um dos membros do grupo do profeta foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido, que o servia, morreu, e o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Agora veio um credor que me ameaça levar os meus 2 filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa. Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então Eliseu disse: toma emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois entra em casa com seus filhos, fecha a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu, seus filhos traziam vasilhas e elas enchiam. Logo todas estavam cheias até a borda. Traga-me mais uma vasilha, disse ela a um dos filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele, e o azeite parou de correr. Quando ele contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse: agora vende o azeite e pague as suas dívidas, e você e os seus filhos poderão viver com o que sobrar. Que Deus ele aplique em nosso coração nessa noite a palavra dele lida. Amém? Amém. O que um texto como esse, já muito conhecido de todos nós, pode trazer de ensinamentos ao nosso coração? Para uma igreja que está em um novo momento, que agora tem um novo pastor, uma igreja que está completando o aniversário, e geralmente quando nós completamos os nossos aniversários, é um tempo de reflexão, é um tempo onde a gente pode olhar para frente e dizer: olha, o que nós queremos viver. Eu tenho o privilégio de nascer em dezembro, e eu ainda sou da velha guarda, eu tenho minhas agendas, né? Então todo ano, no final do ano, eu tenho uma agenda que eu projeto na minha vida, o que eu quero viver no próximo ano. E é muito bom quando a gente pega aquela nossa agenda do ano anterior, e a gente consegue ver aquilo que a gente sonhou, realizado, a gente consegue trazer novamente aquilo que a gente não viveu, entendendo que ainda não estava o tempo, que talvez vai ser o que Deus irá nos dar no próximo ano. Mas é muito bom também quando nós olhamos para a nossa agenda e a gente vê que aquilo não deveria estar lá. E a gente tem a maturidade de arrancar e celebrar, sabendo que aquilo não é o que Deus tem para nós, e nós podemos descansar, porque a gente sabe que Deus tem o melhor para nós. E muitas vezes a gente tem desejado, ansiado, almejado coisas que não vêm do Senhor. Isso para nós então não nos interessa. E aí a gente tem que ter o coração tratado nessas situações. Mas o que esse texto pode então nos ensinar? Um texto muito conhecido de todos nós. A primeira coisa que eu gosto nesse texto é porque ele mostra um homem de Deus e a família de um homem de Deus passando por dificuldades. Porque parece que alguém pintou para nós um cenário que crentes em Cristo Jesus não enfrentam dificuldades. Que crentes em Cristo Jesus não passam tempos difíceis. Tem algumas igrejas que o slogan dela é: pare de sofrer. As pessoas têm tentado roubar de nós até o direito de sofrer. Eu digo que o sofrimento faz parte da vida. E o crente precisa sofrer, e sofrer bem. Porque o autor vai dizer para nós, em Tiago, o que devemos ter um motivo de grande alegria, o passar por diversas provações, por lutas, por dificuldades. A Bíblia vai dizer que eu e você, nós podemos chorar. Eu acho muito belo quando a Bíblia, por exemplo, tem um livro dedicado a lamentações. E alguém veio dizer para mim um dia, falou assim: mas Jeremias era um profeta chorão. Gente, quem não choraria diante de uma situação daquela do profeta? Quem não colocaria as suas lágrimas diante do Senhor e o seu coração ferido diante do Senhor? E diante do sofrimento, é isso que essa mulher me ensina. Diante da luta, diante da dificuldade, a aprender a colocar as minhas adversidades diante do Senhor. E ela recorre ao profeta de Deus, diante da sua luta, diante da sua dificuldade. A minha pergunta é sempre: a quem nós temos recorrido quando nós enfrentamos as nossas lutas e as nossas dificuldades? Eu lembro que lá na igreja uma vez uma irmã estava passando alguma luta. E ela, 3h da manhã, mandou uma mensagem no meu telefone dizendo: pastor, ore, porque o negócio aqui está muito complicado. E aí, quando eu vi mais alguns minutos passados, ela mandou para o grupo da igreja. E
daqui a pouco para o grupo de oração, e daqui a pouco para um outro grupo, e eu falei assim, gente, essa hora da manhã, essa irmã mandando mensagem, deve estar muito atribulado o negócio. E eu liguei para ela e falei assim, irmã, o que está acontecendo? A irmã já orou, e ela falou assim, não pastor, por enquanto eu estou só pedindo oração, eu vou orar depois. E eu lembro que eu fiquei bem assim, mas quantas vezes a gente faz isso? A gente tem um Deus a quem nós podemos recorrer, nós temos um Deus a quem nós podemos buscar, nós temos um Deus a quem nós podemos confiar. E nós confiamos nas nossas próprias forças, nós confiamos em pessoas que nós achamos que são mais espirituais do que a gente confia na nossa capacidade de resolver problemas, e a gente não procura ao Senhor, que é o Deus que nos ama, o Deus que deu a vida por nós, o Deus que se interessa. Não tem nada na nossa vida que Deus não se interesse. Não tem nada na nossa história que não passe pelo olhar do Senhor e que Deus, Ele de alguma forma, não olhe de uma forma única e de uma forma singular para cada um de nós. E parece que aquela mulher entende isso. Aquela mulher vai ao profeta porque naquela época era natural os profetas serem aquele representante de Deus diante dos homens. Mas uma coisa aqui que me chama a atenção é que aquela mulher vai até o profeta e ela fala sobre o seu esposo. Ela diz, olha, o meu marido morreu e o Senhor sabe que ele servia ao Senhor. Ele era um homem de Deus, ele era um homem aqui, do povo de Deus, ele estava servindo ao Senhor. Mas ele morreu e agora nós estamos enfrentando um tempo difícil. Gente, na pandemia eu estava servindo na diretoria da ordem. E alguns dos pastores faleceram. Eu lembro que aquilo dava uma angústia no meu coração em chegar na casa de alguns amigos, alguns colegas pastores que haviam falecido. E aqueles pastores ali, eles não tiveram a oportunidade de deixar uma condição financeira boa para a sua família. Eu lembro que a gente foi em 2 sepultamentos e eu estava acompanhado de um seminarista da nossa igreja. E no primeiro sepultamento que a gente foi, a mulher assim estava chorando de forma desesperada. Era assim, dava tristeza olhar para o choro daquela mulher. Aquele pastor havia morrido, deixou 4 filhos, seu filho mais velho com 13 anos de idade. E eu lembro que no final daquele culto fúnebre, um irmão da igreja me procurou e falou assim, pastor, a gente precisa ver como a gente vai resolver a vida agora da irmã e os filhos, porque eles estão morando na casa pastoral, e daqui a pouco vai chegar um novo pastor e a gente precisa desocupar a casa para que o novo pastor possa morar. E aquela mulher assim chorava de forma desesperada. A gente foi no outro sepultamento, e a viúva ali, né, já estava chorando assim de forma mais comedida. Estava chorando, mas de vez em quando chegava alguém que ela já não via há muito tempo, ela conseguia esboçar um sorriso, e abraçar, e a gente viu ali que estava mais tranquilo. E eu lembro que o seminarista do lado falou assim, pastor, eu acho que aquela lá amava mais o marido do que essa aí ama, E eu falei assim, não é isso não. Ele falou assim, não, mas aquela lá chorava, olha, essa aí já está até rindo para as pessoas, Aí eu falei, não, é que o marido daquela lá deixou ela sem dinheiro nenhum. Esse aí deixou uma casa, era funcionário público, ela ficou com uma boa aposentadoria, Eu acho que ele tinha até um seguro, Então, aquela lá, o desespero dela é que se pudesse ressuscitar o cara para matar de novo, agora de raiva ela tinha feito, Mas essa aqui não, essa aqui do jeito que ele deixou, ela até casa de novo, E o cara que ela casava ia agradecer pelo tudo que o outro deixou para ele agora, pela nova vida que eles vão viver. E eu saí dali refletindo sobre aquilo. Porque eu saí dali dizendo o seguinte, olha, eu preciso deixar um futuro, eu tenho 3 filhos pequenos. E eu falava com os pastores assim, olha, a gente precisa tomar cuidado primeiramente da nossa casa. A gente precisa tomar conta dos nossos filhos, da nossa família. O que a gente faz de querer cuidar da igreja é muito errado, porque a primeira igreja que a gente tem é a nossa família. E talvez o Guilherme ouviu eu falando isso lá para os jovens pastores também. Mas eu falei que eu vou chegar no céu e vou pedir perdão para esse homem. Porque esse homem aqui, ele ensinou para essa família o que é de mais especial. Porque eu e você, muitas vezes, estamos preocupados em deixar uma herança. Mas esse homem aqui deixou um legado. Esse homem aqui, ele não deixou recursos financeiros, mas ele deixou para aquela família o que nós devemos fazer nos nossos tempos de angústia, nos nossos tempos de crise, nos nossos tempos de dificuldade, que é recorrer ao Senhor Jesus. E aquela mulher recorre.
E meus irmãos, todas as vezes que nós recorremos ao Senhor Jesus, nós encontramos as respostas que nós precisamos. Entenda que não são as respostas que nós queremos, mas são as respostas que nós precisamos. E aquela mulher que era casada com um homem de Deus, recorre ao homem de Deus e recebe uma resposta vinda de Deus. Aquele homem vira para a mulher, o profeta, e pergunta para aquela mulher: o que você tem em casa? Não diferente de nós, a resposta daquela mulher parece que é a mesma que eu e você daria se Deus nos fizesse a mesma pergunta: o que você tem, quando nós somos colocados diante de um desafio? Porque quando ele pergunta para Moisés, ou chama Moisés para uma grande missão de ser o libertador do povo de Israel, qual é a resposta de Moisés? Senhor, eu não posso, porque eu sou um homem de língua pesada. Quando ele chama Jeremias, ele vai dizer a Jeremias: Jeremias, você vai ser um profeta. Ele diz: Senhor, eu não posso, porque eu sou apenas um jovem. Quando ele diz daquela mulher: o que você tem em casa? A resposta dela primeira é: eu não tenho nada. Geralmente, quando Deus coloca algo diante de nós, a primeira mensagem que nós externamos, o primeiro sentimento que nós temos, é o sentimento da impossibilidade, é o sentimento da escassez, é o sentimento da incapacidade de poder realizar os desafios que Deus tem colocado diante de nós. Eu não tenho, eu não posso, eu não sou capaz. É quando a gente vai iniciar um projeto na igreja, a gente chama alguns irmãos, eu não tenho tempo, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade, eu não tenho a intelectualidade, eu não sei. Geralmente, quando nós somos colocados diante de um desafio dado por Deus, vem um medo no nosso coração. Às vezes não é o desejo de não querer, às vezes o que toma no nosso coração é realmente a sensação e o sentimento que nós não somos capazes, que nós não podemos. Eu venho de uma família pobre, e uma das características para você conhecer uma família pobre é o número de mudanças que ele tem, porque pobre muda muito. Eu casei aos 25 anos de idade, e até os meus 25 anos de idade eu tinha mudado 16 vezes. E uma das características da mudança do pobre é porque a mudança do pobre é feia, né? Não é que a do rico é bonita, mas o rico muda de caminhão fechado, o pobre muda de caminhão aberto, né? E o pobre é um bicho esperto, porque ele tenta aproveitar o último dia do aluguel da casa que ele morava com o aluguel da casa nova que vai morar. Então, geralmente, o último dia do contrato e o novo contrato se inicia no mesmo dia, porque ele não vai perder uma oportunidade ou vai ficar dando dinheiro para outras pessoas. Então, ele entrega a casa de manhã, muda durante o dia ali, finalzinho da tarde, para estar já na outra casa à noite. E lá em casa não era diferente, as coisas aconteciam dessa forma. Então a minha mãe, ela pegava eu e minhas irmãs, já deixava a gente na casa nova, para a gente poder ir limpando as coisas, enquanto ela e os meus tios iam mudando da casa antiga para a casa agora nova. E eu lembro que uma vez minha mãe deixou eu e minhas irmãs, tenho duas irmãs, Rebeca e Sara, elas são gêmeas, e a gente ficou na casa limpando aquela casa. E bateu um cara na porta, e aí ele pediu comida, ele falou assim: olha, tem como vocês me darem comida? E eu lembro que minha mãe tinha deixado a gente ali, não tinha nada. Eu falei assim: olha, meu amigo, minha mãe me deixou aqui, a gente está mudando para cá hoje, a gente não tem comida. E ele falou assim: então me arruma um dinheiro para eu comprar comida. E eu falei: rapaz, a gente também não tem dinheiro. Ele falou assim: me dá um copo com água. E eu falei assim: se eu te falar a verdade, você não vai acreditar. A gente também não tem ainda nada. Minha mãe deixou aqui rodo, vassoura, sabão e mangueira. Se você quiser tomar água na mangueira. Ele falou: na mangueira eu não tomo. Eu falei assim: então tome. Aí ele falou assim: meu amigo, você não tem comida, você não tem água, você não tem dinheiro, você não tem nada. Eu falei: nada. Ele falou: então bora sair para pedir mais eu. Mas geralmente, isso não é história não, isso aconteceu. Geralmente a gente está assim, diante de Deus. Mas quando o profeta começa a perguntar alguma coisa mais para aquela mulher, a gente vê que ela tinha alguma coisa. Porque primeiro, aquela mulher tinha uma casa, aquela mulher tinha filhos, aquela mulher ela tinha um pouco de azeite, aquela mulher tinha vizinhos. E o Deus que nós servimos, a grande verdade é que Ele criou todas as coisas do nada. Ele não precisa de algo para fazer o extraordinário, porque a Bíblia diz que Ele cria todas as coisas
pela sua palavra. O homem não, ele cria com a sua própria mão. Mas as coisas todas que nós podemos olhar e que geralmente nós desejamos, ele criou pelo poder da sua palavra. Então ele não precisa de nada para fazer algo, mas geralmente ele usa aquilo que está nas nossas mãos. Para que a gente possa ter aquela alegria de dizer, olha, nós estamos fazendo parte daquilo que Deus está fazendo. Deus então, o profeta, olha para aquela mulher e diz, pegue o pouco do azeite que você tem em casa. Chame os seus vizinhos, recolha as vasilhas, entra para dentro do seu quarto, e você vai começar a experimentar então o milagre. Duas coisas aqui me chamam a atenção, e a terceira coisa aqui para mim é um ensinamento que é mais profundo. Primeiro, como que anda os nossos relacionamentos? Porque o milagre daquela mulher está ligado ao nível de influência e de amizade que ela tem. Imagine se aquela mulher fosse aquela mulher encrenqueira. Eu gosto muito do Saião, que diz o seguinte, Saião diz que existe o muçulmano xiita e existe o crente chato, né? Porque tem gente que não dá para a gente ter um bom relacionamento. Eu fico imaginando aquela mulher batendo na porta de alguns vizinhos e pedindo vasilhas, e ele dizendo o seguinte, não, você é aquela vizinha chata, minhas vasilhas eu não vou te emprestar. Porque o milagre aqui, o tamanho do milagre está ligado às suas amizades. Está ligado à influência que aquela mulher tem sobre os seus amigos. Isso aqui me faz ter uma preocupação de qual o tipo de vida que nós estamos vivendo. A Bíblia diz que contra a contenda o Senhor estabelece a paz, mas contra a inveja, quem subsistirá? Eu não sei se você já teve um vizinho invejoso. Eu tinha uma vizinha que ela era muito invejosa, o pior é que aquela mulher era da nossa igreja. Falei para vocês aqui que a gente era pobre, uma das características também da família dos pobres, é que a gente mora num lote que moram muitas famílias. Lá em Brasília a gente chama aquilo de cabeça de porco. E a gente morava então na quarta casa das 5 casas que haviam dentro de um terreno que nós morávamos. E aquela vizinha da nossa igreja era da 5ª casa. Aquela mulher era invejosa, ela era fofoqueira. E geralmente fofoqueiros moram na última casa, dava para ela vir passando na frente de todas as casas e ver o que estava acontecendo. Eu lembro que um dia eu estava fazendo um bolo, e eu sou bom de cozinhar. E quem cozinha aqui sabe que o bolo só sola na hora que está assando. Depois de assado, um bolo não sola. Eu fiz um bolo bonito, coloquei ali então para poder esfriar aquele bolo, para mim poder comer com a minha família, minha mãe, minhas irmãs. E aquela vizinha passou e ela olhou para o meu bolo e ela falou assim, nossa, que bolo bonito. E entrou. Eu não preciso falar o que aconteceu. O bolo solou. Minha mãe chegou, a gente foi sentar para comer o bolo, minha mãe falou, o bolo solou. Eu falei, não, mas o bolo estava bom. Quando eu fui olhar, o bolo estava solado. Eu falei, mãe, solou depois. Ela falou assim, jamais um bolo sola, meu filho, depois. Eu falei, mas no olhar daquela irmã, o bolo solou. Aquela mulher tinha um olhar tão assim, invejoso, que o meu pastor, ele tinha 2 canarinhos, os canarinhos cantavam muito bem. E um dia ela passou e falou assim, nossa, esses canários cantam muito bonito. Gente, a cabeça do canário caiu. Verdade. Minha avó, ela é cearense, lá no Ceará tem uma expressão que diz assim, o olho disseca a pimenteira, né? Aquela mulher tinha esse olhar. Aquela mulher era aquela mulher que a gente não queria estar perto. Ela sempre tinha uma palavra contrária às coisas que nós estávamos fazendo. A gente diz o seguinte, se ela não pode ajudar, ela atrapalha, o importante é participar. Tem gente que é assim, que chega e dá paz, mas outras pessoas chegam e dão guerra. Quem é você? Porque nesse mundo de comunidade, e que Deus nos inseriu no meio de pessoas, geralmente Ele irá usar pessoas para abençoar as nossas vidas. E aquela mulher então depende do seu relacionamento para o tamanho do seu milagre. A segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto é sobre a importância do secreto do quarto. Entra no quarto, entra dentro da sua casa, com seus filhos, feche a porta. Gente, tem coisa que a gente vive como família.
que a gente não abre para pessoas que não entendem aquilo que Deus irá fazer. Porque as coisas espirituais, quem entende são pessoas espirituais. E a gente precisa aprender que nós não precisamos abrir tudo para todos. A gente precisa ter a consciência de quem nós deixamos andar no nosso coração, porque o nosso coração é terra sagrada. E deveria andar na terra do nosso coração, ou no solo do nosso coração, pessoas que irão respeitar o solo do nosso coração. Pessoas que irão ministrar coisas vindas de Deus, pessoas que irão nos aproximar mais do Senhor, não pessoas que irão nos afastar do Senhor. Às vezes a gente abre demais. Eu gosto muito de Neemias. Quando Neemias olha o sofrimento do seu povo e a dor do seu povo, aquilo toma conta do seu coração, ele se ajoelha, ele clama, ele suplica ao Senhor, mas há uma expressão ali que me chama a atenção. Ele diz: olha, eu guardei em meu coração e eu não falei nada a ninguém. A gente precisa aprender que nem tudo que Deus coloca em nosso coração é para falar para todo mundo. Existem sonhos no nosso coração que precisam encontrar o momento certo, para que ele não possa morrer no caminho, para que os pássaros não venham e roubam as sementes, para que as pessoas que estão endurecidas na sua vida coloquem os seus espinhos, para que não deixe aquilo que Deus colocou no nosso coração florescer. A gente precisa, às vezes, acreditar que existem lugares secretos e existem momentos certos para a gente poder falar as coisas. Mas eu falei que tem duas coisas que me chamam a atenção e há algo que para mim é um ensinamento. E o ensinamento aqui, gente, é que os milagres do Senhor, eles são para serem vividos pelo povo de Deus. E esse extraordinário, esse milagre, esses sobrenaturais do Senhor, não é coisa de pentecostal, é coisa de crente. Porque a gente tem um Deus que fala, gente, e Deus fala com gente que tem intimidade com Ele. Quem faz a minha mentoria é o pastor Pascoal Peragini. E o pastor Pascoal tem um negócio de ficar falando assim: não, porque Deus falou. Aí eu vim assim, Deus falou comigo. Gente, aquilo me dava assim um negócio meio... Eu já falei isso com ele, por isso que eu falo de forma pública. Ele falou assim: negócio de Deus falou comigo, né? Que negócio de Deus falou comigo? Quer ouvir Deus, né? Leia a Bíblia. Como o Augusto Nicodemos diz, né? Você quer ouvir Deus falando de forma audível? Leia a Bíblia em voz alta. E aí eu ficava com aquilo, mas a grande verdade é que quando a gente vê alguém dizer assim, que teve uma experiência com Deus, que teve um relacionamento com o Senhor, há uma inveja santa que surge no nosso coração. Porque a gente queria também ter essas coisas. E eu lembro que eu comecei a orar sobre isso, dizendo o seguinte: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero ter essas experiências assim que o Senhor fala. E eu gosto muito de ouvir rádio. Eu sou um ouvinte assíduo de rádio. Eu sei que é só gente velha que ouve rádio, né? Então eu me conformo já com isso. Eu gosto de ouvir a Band News. E todas as manhãs eu ouço Band News. Né? É que o irmão é velho, por isso que o irmão ouve. Né? Eu, por exemplo, quando o Boechat morreu, eu chorei. Porque eu sou daquelas pessoas assim, que quando o cara fala bom dia, eu respondo bom dia. Né? Eu moro num lugar assim que dá uns engarrafamentos de vez em quando para ir para o trabalho. Eu lembro que uma vez eu tirei uma foto do engarrafamento, mandei para a rádio. E aí a pessoa falou assim: olha, a EPNB está engarrafado, nosso ouvinte Heber Aleixo já nos mandou uma foto aqui. Eu já me senti um radialista ali, uma parte da equipe. Né? Eu estava no interior de São Paulo, desci em Campinas, estava indo para pregar no acampamento dos pastores batistas mineiros, que estava acontecendo ali em Poços de Caldas. Então você desce em Campinas e vai para Minas. E eu procurando a Band News para poder ouvir aquela rádio, e aquilo foi causando uma angústia que eu não encontrava. Lá em Brasília é 90,5. Aqui no interior de São Paulo, tem muita rádio nesse interior de São Paulo, é uma em cima da outra, o contrário do que acontece lá em Brasília. E eu parei, fui procurar no Google, aonde estava aquela rádio. E aí encontrei, e aí botei ali a rádio, e a paz voltou a reinar no meu coração, e eu pude continuar a minha viagem. Mas algo ali Deus falou no meu coração naquele dia. E nitidamente eu ouvi Deus falando ao meu coração naquele dia. Porque Ele falou assim: olha, o relacionamento com o Senhor foi como eu procurar aquela rádio ali. Porque rádio é um negócio engraçado, porque você está no mesmo lugar, parado no mesmo lugar, e você vai apertando o botão e vem sintonias e pessoas diferentes falando. E Deus falou de forma clara ao meu coração: olha, eu estou sempre falando.
que você precisa fazer é sintonizar o seu coração na frequência que eu estou falando. Então o problema não está eu não falar, o problema está aonde está sintonizado o seu coração. E eu fui. Eu lembro que eu fui ali para Poços de Caldas e pensando naquilo e meditando, eu acabei desligando o rádio e falando assim, Senhor, eu quero realmente ouvir, ter essas experiências com o Senhor. Eu não quero ouvir essas experiências de outras pessoas. Porque a palavra de Deus vai dizendo o seguinte, olha, uma geração contando a outra geração, os grandes feitos, os atos poderosos, aquilo que o Senhor tem feito. O que eu vou entregar para a próxima geração, quais são as experiências que eu tenho com Deus, para poder falar para os meus filhos. E aí, sabe o que me chamou a atenção? É que eu fui para o Espírito Santo depois dali. Eu fui visitar minha mãe, eu tinha que pregar em Guarapari, lá na igreja do Abdala, e sair para poder visitar minha mãe, que estava em Jacaraípe, uma cidade mais distante, ali de Guarapari, mais ou menos 1 hora. E eu botei no GPS, e em algum momento eu peguei o caminho errado. E eu fui parar dentro de uma favela, ali em Vitória, ali no Espírito Santo, chamado Feu Rosa, um lugar assim muito complicado. E na porta ali de uma igreja, aquelas igrejas assim, bem pequenininhas, igrejas pentecostais, assim, que estava assim, ministério internacional, né? Eu olhei aquela porta pequena assim, mas ali era a sede, era uma questão de fé, que aquele povo tinha, que eles iriam alcançar as nações. Eu vi uma menina de uns 9 anos de idade, ajoelhada na porta da igreja, limpando uma escada, passando o pano. Uma cena muito linda. Eu ouvi Israel assim no meu coração, pega o dinheiro que está na carteira e dá para essa menina. Aí eu duvidei da voz do Senhor. Eu falei, Senhor, meu dinheiro não. Eu estou aqui. Pode ser outra coisa que o Senhor fale, mas meu dinheiro não. E aí foi mais forte ainda no meu coração, pegue o dinheiro que está na sua carteira e dá para a menina. E eu falei, não dou, Senhor. E continuei andando. E aí veio aquela palavra agora mais forte, pela terceira vez. Eu estava me sentindo como um Pedro, fugindo do Senhor. E aí eu falei, antes que o galo cante, eu falei assim, Senhor, eu vou perguntar para minha esposa o que ela está pensando. Na resposta que ela me der, eu vou ter a certeza que é o Senhor que está falando. Porque nessas horas, para dar o dinheiro, a gente faz prova do Senhor. E aí eu olhei para a Mariana. E, gente, pensa, porque assim, eu falo que eu sou a ala mais pentecostal da minha família. A minha esposa, ela é baptista. Ela é tradicional. A minha mulher, ela gosta de ouvir Prisma, quartetos, ela gosta de tocar piano. Lá em casa é 2 campainhas, porque se uma queimar, a outra ainda está funcionando, para não ter risco de alguém bater palma na porta da nossa casa. A minha mulher é tradicional. Aí eu olhei para ela assim e falei assim, Mariana, o que você está pensando? E ela falou assim, na menina, na porta da igreja, limpando a igreja, volta lá e dá o dinheiro para ela. Gente, quando Deus quer abençoar, Ele usa até batista tradicional. Eu voltei, parei o carro, aí a Mariana virou e falou assim, pode deixar que eu vou dar o dinheiro para ela, é uma menina. E aí ela pegou o dinheiro, deu para aquela menina e falou assim, olha, é uma cena muito linda que a gente viu aqui. Quando nós cuidamos das coisas do Senhor, o Senhor cuida das nossas coisas. E ela deu dinheiro para aquela menina. A mãe daquela menina se aproximou, o irmão, aquela mulher começou a chorar e falou assim, olha, nós estávamos orando, nós estamos aqui fazendo uma faxina hoje, porque nós precisamos desse dinheiro para pagar o nosso aluguel. E foi Deus que mandou. Os meninos estavam atrás do carro, olharam aquilo, eu tenho 3 filhos, eles olharam aquela cena, a gente entregou, eu, meio envergonhado, de toda aquela situação, de ter fugido ali da presença do Senhor, peguei e continuei viagem, fui visitar minha mãe. No outro dia voltamos para Guarapari. Chegamos ali em Guarapari e fomos comer uma muqueca. Num lugar lá que é muito bom, Curuca. A gente teve lá agora, semana passada, Davi, Isabela e Camila. Gente, é um lugar muito bom, mas é muito caro. E a gente fica muito viajando, e aí quando a gente para ter esse tempo com os meninos, a gente fica com a consciência meio pesada, E os meus meninos comem, gente. Já viu o que é 3 crianças comer? Tenho 3 meninos. E eles foram comendo, e foram comendo, e foram pedindo, e eu vai e come. E orando, Deus, com a Abdala possa ser tocado pelo Senhor para pagar essa conta, E os meninos pedindo, e a gente deixando eles comerem. E aí na hora que a gente pediu a conta, eu falei, não, a Abdala vai pagar. Mas aí veio um garçom e ele falou assim, gente, não precisa pagar. Alguém já passou e pagou.
Eu falei, foi o Abdala? O Abdala falou, não foi eu não, estou tão surpreendido como você. Alguém pagou a conta. Na hora, sabe qual foi a palavra que veio ao meu coração? Aquilo que a Mariana falou para aquela menina. Quando nós cuidamos das coisas do Senhor, o Senhor cuida das nossas coisas. Aí eu olhei para o garçom e falei assim, o pessoal paga um cafezinho também? Porque quando Deus dá, a gente abusa. Aí ela falou, pagou não, mas a gente dá, né? E a gente tomou o café, né? E foi denso. Gente, eu estou terminando. Mas sabe qual é uma das coisas boas que eu vejo nesse texto? É que Deus sempre nos dá mais do que nós precisamos. Deus multiplicou o azeite. Aquela mulher volta porque gente que recebe coisas de Deus geralmente tem coração grato. E ela volta para agradecer. Eu não sei você, mas é tão bom e a gente gosta quando as pessoas reconhecem aquilo que tem sido feito. Porque dentro de nós algumas características que eu entendo que o Senhor tem nele, que são intrínsecas a nós também, seres humanos. E aquela mulher volta para agradecer o profeta. E é tão bom quando a gente vê que as pessoas reconhecem aquilo que Deus tem feito, aquilo que a gente também tem feito por elas, que parece que a gente gosta até de abençoar mais, quando a gente vê isso acontecer. E aquela mulher volta e a palavra do profeta é, olha, você pague as suas dívidas, e você e os seus filhos poderão ainda viver com aquilo que sobrar. Ano passado, eu fui pregar nos 120 anos da primeira igreja batista de Vitória. Tive a grata satisfação de pregar ali nos 120 anos. Em 1960, houve no Espírito Santo, em Minas Gerais, uma guerra chamada Guerra do Contestado, que é quando o Espírito Santo tentou levar a Mantena de Minas Gerais e acabou segurando. O Espírito Santo não ganhou e Mantena continuou com Minas Gerais. A minha mãe é nascida em Mantena. Meu bisavô, Baldino Coelho, foi quem implantou a primeira igreja batista em Mantena. Naquela época, eles foram para Vitória. Meu avô morreu muito jovem ainda, com seus 40 anos de idade, 42 anos. E muito jovem, porque agora eu também estou com 42, não acho que quem tem 42 é jovem, né? E ele morreu com cistossomose no garimpo. Deixou a minha avó com 8 filhos. Minha avó então pega aquelas crianças, então vai para o Espírito Santo. Foi morar em um lugar chamado Santo Torquato, fica próximo ali de Vila Velha. E a minha avó disse que a minha mãe é a mais velha, naquela época ainda muito nova, mas ela disse que estava 1 semana já sem ter nada para colocar na vasilha de comida e dar para os filhos. Ela disse que cozinhou, Guilherme, tem um Gabriel da outra turma, Guilherme, o Lenk, a pedra na água, e deu aquela água com a pedra que foi cozinhada, que diz que tirava então ali algumas vitaminas da pedra para dar para os filhos, mas ela perfila os filhos um do lado do outro e aguarda a morte chegar. Ela disse que um homem bate na porta. Naquela época o pastor então da primeira igreja batista de Vitória, pastor Nilson do Amaral Fanini, naquela época pastoreava a PIB de Vitória, depois foi pastorear a PIB de Niterói. E ele disse o seguinte, olha, Deus me mandou aqui, eu trouxe comida. E minha avó disse que desse, então, muita comida. E ele estava acompanhado da dona Elga, e eles ouvem a história da minha avó, e ele diz, vocês não vão ficar aqui. Isso era 1964. E ele então leva a minha avó, com os seus filhos, para ser a zeladora da primeira igreja batista de Vitória. Em 2008, eu fui pregar no acampamento em Rio Bonito. Nós estávamos naquela época ainda na Jumoc. E quem estava naquele acampamento? Pastor Nilson do Amaral Fanini. E eu falei assim, pastor, não sei se o senhor sabe, ou se o senhor se lembra, mas eu sou o neto da dona Palmira, que o senhor levou para ser a zeladora da igreja do senhor, quando o senhor era pastor da primeira igreja batista de Vitória. E ele falou, eu lembro. Sua avó estava vivendo um tempo de escassez. Eu falei, isso pastor, eu queria agradecer. Porque o Senhor foi o profeta que Deus usou para poder colocar o azeite na vasilha da viúva. E hoje eu estou aqui. Eu vou ser ordenado agora em 2009.
Janeiro de 2009, na Assembleia da Convenção, que ocorreu lá em Brasília, o pastor Nilson Malafanini, muito feliz naquele momento, falou assim, eu vou estar lá, eu vou. Levou o coral da igreja dele, naquela época ele pastoreava Memorial de Niterói, o coral cantou, foi uma festa muito grande, e eu pude então naquele dia celebrar a Deus, porque Deus ele vai escrevendo histórias. Nos 120 anos da primeira igreja batista de Vitória, eu preguei nesse texto, aqueles irmãos não sabiam. Eu falei, olha, hoje, 60 anos depois, quem está pregando aqui é o neto da zeladora. Porque um homem de Deus foi usado pelo Senhor. E Deus colocou e multiplicou o azeite na vasilha da viúva. Gente, Deus continua realizando os seus atos e grandes feitos poderosos. Muitos desafios são colocados diante de nós. Os irmãos como igreja aqui também terão grandes desafios. Eu vi o Lenk aqui falando assim, de forma cheia de fé. Nós queremos alcançar os prédios aqui da frente, os prédios do lado, para que pessoas possam ouvir do Evangelho. Isso é quem tem visão de crescimento, que Deus faça essa visão permanecer no seu coração. Mas que Deus também alastre essa visão no coração da igreja. E que os irmãos possam experimentar os grandes feitos, os atos poderosos do Senhor. Sabe o que a gente precisa fazer como igreja nessa noite? Colocar a nossa vasilha, com pouco azeite que temos, diante do Senhor. E deixar que Ele faça. E deixar que Ele multiplique. E deixar que Ele realize uma grande obra. Gente, como vai ser bom, daqui a alguns anos, a gente poder olhar para trás e dizer que o mesmo Deus que moveu os irmãos há 67 anos atrás, para poder plantar essa igreja, é o mesmo Deus que continua operando na vida dos crentes hoje, 67 anos depois, para que os grandes feitos do Senhor continuem acontecendo. Gente, eu não estou falando de ter uma igreja com um grande número de pessoas. Eu estou dizendo de termos uma igreja com os grandes feitos do Senhor sendo vivido por elas. Porque o que alimenta uma igreja não é a quantidade de membros, mas o que alimenta uma igreja e nos faz andar firmes, resolutos, regozijantes e jubilantes, é quando nós temos uma igreja que ela consegue experimentar os grandes feitos do Senhor. E a minha oração para os irmãos é que os irmãos experimentem as grandes coisas de Deus. Que na hora que os irmãos tiverem que fechar as portas, feche as portas para experimentar os milagres. Mas que na hora que as portas forem abertas, que os irmãos abram as portas e digam como o Senhor teve misericórdia de vocês e como o Senhor agiu na vida de vocês, que vocês conseguiram experimentar os grandes feitos do Senhor. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você nessa noite. Pai, nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos, Deus, porque o Senhor é fiel, Pai, porque a Tua palavra, ela é viva, a Tua palavra fala aos nossos corações, Senhor. Eu quero colocar diante do Senhor nessa noite, Pai, a vida dos meus irmãos, Deus, aqueles que talvez nessa noite enfrentam as suas lutas, as suas dificuldades, o seu tempo de escassez, aqueles que em alguns momentos, Pai, não têm mais talvez conseguido perceber dias melhores, Pai, aqueles que têm tido a esperança roubada, Senhor, do coração. Mas nessa noite quero pedir, Pai, que o Senhor venha de encontro a cada um, Deus. Que o Senhor possa restaurar os nossos casamentos, Pai. Que o Senhor possa restaurar os relacionamentos com os nossos pais. Que o Senhor possa restaurar os relacionamentos com os nossos filhos, Pai. Que o Senhor possa restaurar os nossos relacionamentos como igreja, Deus. Pai, derrama do Teu azeite, Senhor. Pai, multiplica o bom azeite, Pai, do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Azeite que sempre representa a cura, mas o azeite também que para nós representa, Pai, a luz acesa do Teu Santo Espírito, Pai. Azeite que mantém o candeeiro aceso, Pai. Mas azeite também que na hora das feridas sendo derramada, Pai, representa um bálsamo de cura, Pai. Para aquilo que precisa de cura, que o Senhor cure, Pai.
Para aquilo que precisa de renovo, que o Senhor devolva o ânimo, Pai. Para aquilo que precisa, Deus, ser enchido com a presença do Teu Santo Espírito, Pai. Que o Senhor venha e encha, Pai. Nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Eu quero colocar diante do Senhor nessa noite, Pai, a vida do pastor Guilherme. Esse ministério, Senhor, que se inicia ou que é oficializado diante dessa igreja, Pai. E a minha oração, Pai, é que o Senhor continue enchendo o Teu filho, Pai, com poder vinda do alto, Senhor. Que ele tenha uma palavra vinda do Teu coração, o coração do Teu povo, Pai. Ele é um anjo que o Senhor colocou para guiar o Teu rebanho, Pai. Que ele possa amar, Pai, o Senhor acima de todas as coisas, Pai. Que ele possa amar o Senhor mais do que ele ama essa igreja, Pai. Porque a grande verdade, Pai, é que o Senhor ama essa igreja mais do que ele ama, Pai. E a gente pede, Deus, que através da vida dele, mas também através da vida desses irmãos, nós possamos ver os grandes feitos do Senhor acontecendo nesse lugar, Pai. Assim nós oramos, Pai, em o nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.